Meu nome é Sérgio Mendonça, seja bem-vindo à Fábrica da Sobriedade. Hoje o tema é cocaína. Então, quando a gente fala sobre cocaína, o que a gente tem que entender? Nós estamos falando de diversos modos de administração da droga, tá? Muitas vezes as pessoas elas tentam fazer uma separação, uma divisão de cocaína, crack, oxi, merla, quando na verdade o que muda é a via introdutória. Muitas pessoas acreditam que cocaína é uma droga e crack é outra droga. Muitas pessoas acreditam que crack é uma droga e oxi é outra droga. E merla é outra droga. Quando na verdade isso não funciona dessa forma. O que a gente precisa entender e tomar bastante cuidado, e eu acho que é muito importante a gente tomar bastante cuidado nas orientações que são dadas para os familiares, principalmente em relação às drogas, é de que cocaína e crack são a mesma droga. Porque muitas vezes tem pacientes que chegam até mim, muitas vezes em tratamento, e eles falam, não, eu nunca usei crack, meu problema é só cocaína. Mas a gente está falando da mesma droga. Só que o que a gente precisa entender dentro da dependência química é que, dada a via de administração, o que é via de administração? É o caminho pelo qual o indivíduo coloca a substância dentro do seu corpo, ingere a substância. Dada a via de administração, o efeito psicoativo ele tende a ser totalmente diferente. Então, se você pega um indivíduo que tem uma toxicomania de cocaína, os chamados cocainômanos, por cloridrato de cocaína, ou sulfato de cocaína, é diferente do efeito de um indivíduo que faz o uso de crack. O que é o crack? O crack nada mais é do que a forma da cocaína para a via pulmonar. O que acontece então? A parte ácida da cocaína, do cloridrato ou do sulfato de cocaína, ela é retirada, então ela é ressecada e ela fica pronta para ser vaporizada. Então ela é utilizada pela via pulmonar. E por que o crack ele causa essa obsessão tão maior? Porque o pulmão é um órgão muito mais vascularizado e o efeito é muito mais intenso, porque mais de 80% do princípio ativo do crack atinge o sítio neurológico, aplicando, então, depositando, acionando os efeitos psicoativos ali no sítio neurológico e fazendo o indivíduo passar ali todo aquele efeito, aquela sensação que os usuários, todos nós sabemos, que é uma sensação indescritível. Mas é a mesma droga. Mas aí você pode virar para mim e falar, poxa, Sérgio, mas eu vejo que os usuários de crack fazem coisas muito mais insanas do que os usuários de cocaína. Sim, porque a taxa de compulsão do crack ela é maior. Muito embora a taxa de compulsão da cocaína também seja muito grande. E eu não estou aqui falando qual é melhor, ou qual é pior, ou qual é menos pior. Não é isso. É só para deixar claro que a gente está falando da mesma droga e que muitas vezes o determinante é a via de administração. O indivíduo que cheira cocaína, por exemplo, ele tem duas substâncias que ele vai ingerir. Ele pode ingerir o sulfato de cocaína ou o cloridrato de cocaína. O sulfato de cocaína é aquela cocaína mais fininha, mais salina. E o cloridrato de cocaína é aquela que é um pouco mais escura e pouca coisa mais grossa. Então é uma mistura de ácido sulfúrico e pasta base de cocaína e toda uma preparação, e aí faz o refino, e aí tem aquele pó, aquele sal que tem efeitos psicoativos, e tem o cloridrato e o sulfato. Já no crack, a gente tem uma substância que essa parte ácida, ela é retirada, ela vira literalmente uma pasta, ela volta para um estado intermediário, e nesse estado intermediário ela é freada, ela é brecada.
e ali ela toma um choque térmico. E naquele momento em diante, então, ela pode ser utilizada, ela pode ser vaporizada e ser utilizada pela via pulmonar. Por que que essa forma de uso de cocaína, ela é a predileta dos cocainômanos, por exemplo? Porque o efeito é muito maior. Então, o que a gente tem que entender? Quando o indivíduo usa cloridrato de cocaína, a cocaína ela tem uma propriedade chamada de vasoconstrição. A vasoconstrição é a diminuição dos calibres das artérias, vasos e veias. Então, ou seja, há uma redução da circulação de sangue no corpo da pessoa. Então, o indivíduo cheira a cocaína, ele tem uma tendência, por exemplo, hipertensão arterial é porque o volume, o calibre das artérias, ele diminui. Então, esse indivíduo vai ter uma absorção menor já. Porque o sulfato ou cloridrato de cocaína, ele precisa de contato com as mucosas nasais para adentrar a corrente sanguínea e depois que ele adentra a corrente sanguínea, a cocaína, antes dela instalar os efeitos no cérebro, o cloridrato e o sulfato, eles fazem escala nos órgãos excretores, rins e fígado. E mais ou menos 80% da substância já é neutralizada, já é metabolizada ali nesses órgãos, no fígado primeiramente, né? E excretado pelos rins. O crack ele já faz outro caminho. O crack ele é absorvido pelos alvéolos pulmonares, ele sobe para o cérebro, ele entra no cérebro, instala os efeitos no sistema nervoso central primeiro, depois ele volta para a circulação rapidamente. Então ele é metabolizado em norcocaína e aí ele é excretado, jogado para fora do corpo através do suor, urina e fezes. Por esse motivo que o uso via pulmonar, ele é um uso muito mais intenso e muito mais perigoso. E por que mais perigoso também? Porque no uso do crack, da cocaína via pulmonar, a gente está falando de um uso que o indivíduo ele vai ter um pico muito grande, um efeito muito intenso, e de um minuto para o outro ele acabou, ele não está sentindo mais nada. No momento em que esse efeito prazeroso ele acaba subitamente, o indivíduo ele fica desesperado, completamente obsessivo para repetir aquela sensação. E é aí que o crack ele acaba sendo considerado uma droga com um potencial dependógeno muito pior. Muito pior. Tanto que muitas vezes, durante muito tempo, nós ouvimos, né, as pessoas falando no mundo todo que a cocaína é droga de elite e o crack é uma droga barata. Na verdade, isso é um mito. Na verdade, se você pegar droga por droga, sim, a cocaína é uma droga mais cara, os componentes que são utilizados para a preparação dessa substância é realmente mais caro. Só que a dependência do crack em si ela é mais cara. Exatamente pelo fato de que o efeito é muito curto. E a obsessão e compulsão que são acionados por essa substância é muito maior. Então, o indivíduo ele acaba gastando muito mais dinheiro no uso do crack do que no uso do cloridrato de cocaína ou do sulfato de cocaína. Então, quando o indivíduo fala de cocaína, qual é a forma? Então, a gente tem a forma intranasal, pulmonar, endovenosa. Todas as vias de administração. Cocaína é uma droga que ela pode, assim como a metanfetamina, assim como a heroína, ela pode ser utilizada por todas as vias de administração. Nasal, via bucal, até em alguns países, até via retal, porque o reto ele tem uma capacidade de absorção muito grande. Então é oral, nasal, retal e pulmonar. Então o indivíduo ele pode fumar, cheirar, injetar e se introduzir a substância, né? Então acaba sendo muito complicado. Só que as vias de administração prediletas é a via de administração pulmonar, a inalável, a via, que é o crack. Então o pulmão é um órgão extremamente grande, altamente vascularizado, onde você consegue administrar uma grande quantidade de substâncias de uma única vez. Por esse motivo, o crack é uma droga muito mais intensa e a sua dependência tende a ser sempre
muito mais agressiva.